De forma geral, a base da autoestima, da baixa autoestima, ela vem da formação lá de trás. Na verdade, a criança, a autoestima, a baixa autoestima, ou a autoestima de forma geral, ela é resultado da percepção do tanto que se foi amado. Sim. Na história de percepção vida do tanto que se foi amado. Na verdade, desde o desenvolvimento da criança, existe a criança que desenvolve 3 teorias básicas psicológicas e chega a conclusões erradas. Uma delas é que os pais são perfeitos, eles não são. Que os pais, se eles são perfeitos e agem inadequadamente, eles agem por maldade, o que também não é uma maldade, é uma dificuldade psicológica. E a terceira, que é a mais complicada, é se meus pais não gostam de mim, logo o problema é meu. A criança sempre traz aquilo como uma responsabilidade dela. Aí ela cresce como se eles não a amam adequadamente, ela obviamente fica com uma autoestima baixa. É por isso que, por exemplo, nos casos onde os pais se separam, a criança ela internaliza isso pensando assim, ó, eu sou o problema, e aí ela passa a desenvolver as consequências dessa baixa autoestima. Né? É uma coisa interessante que você colocou, a criança mesmo, ela sempre, no caso das separações, o que não é culpa dela, obviamente, sim, mas ela muitas vezes interpreta aquilo como se fosse culpa dela, sim. É muito comum a criança fazer um raciocínio simplista, mas não verdadeiro, de que os pais separaram depois que ela nasceu. Subentende-se que, sim, na verdade, ela pode ser uma das causas. Ou até muitas das brigas de um casal mencionam o filho de uma forma ou de outra. Se ele ouve, parte, vive ali essa realidade, ele fala, então o problema sou eu que sou o estopim aí dessa guerra. Sim, né? ela pode ser o motivo entre os pais, mas ela, na verdade, é uma vítima de um sistema, porque os pais, obviamente, subentendem que eles sejam adultos no sentido psicológico e saibam lidar com isso. Muitas vezes, pela dificuldade psicológica dos pais, a criança fica nesse meio, ela vincula mais com um do que o outro, e ela, na verdade, não tem a culpa no sentido, ela cresce nessa forma. E aí ela fica muitas vezes, e ela sempre vai trazer a responsabilidade para ela própria, injustamente falando. Pessoas que estão nos assistindo agora, Dr. Dalton, como a gente pode perceber se eu tenho baixa autoestima? Quais são as características dessa pessoa? Às vezes, porque às vezes você fala assim, eu não tenho não, mas às vezes tem sim. Como perceber isso? Muitas vezes as pessoas tentam camuflar a baixa autoestima com o sentimento de superioridade, que são duas coisas diferentes, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um sentimento de superioridade é o mesmo sentimento de inferioridade reagido de uma outra forma. Então, uma pessoa, muitas vezes, que ela acaba querendo se convencer de uma coisa que muitas vezes ela não tem. A autoestima, normalmente, ela vai pelo valor. A pessoa não sabe o exato valor que ela tem. Todo mundo tem um valor. Então, estima é o valor que a pessoa sabe que tem. Isso. Muito bem. A autoestima, na verdade, é o valor que eu me dou. Né? É como eu me valorizo. Porque o pessoal até fala muito, eu acho importante ele falar, auto aí é a maneira pela qual a pessoa se refere a si mesmo, não é alto de alto nem baixo. Alto aí seria com ele. Essa é alto de pessoal, né? É o valor que eu dou a mim mesmo. E a estima é o valor. Então, a autoestima é o valor que eu dou a mim mesmo. Só que, claro, o ser humano, ele não é tão independente assim. A família é um espelho, o ambiente familiar tem um peso muito grande. Agora, uma coisa que eu acho fantástica, que é primordial para você crescer, melhorar a autoestima, é aprender a perdoar pai e mãe. Porque uma coisa que eu trabalho muito quando eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, que a vida pode ser melhor, é porque pai e mãe dá o que tem. Sim. Não é maldade, é uma dificuldade. Vai dar coisas boas e pode dar coisas ruins também. Sim, não. Que ele recebeu. E se você for voltando às gerações, como eu normalmente faço, você vai ver que a vida dos pais foram mais difíceis do que a dos filhos. De alguma forma, e muitas vezes no sentido psicológico. Um pai tenta melhorar a vida do filho, ele tenta melhorar a próxima geração. Então, ele parte de onde ele está e tenta melhorar. Só que ele dá o que ele tem. Então, muitas vezes, as pessoas acham que porque a pessoa tem consciência da ação, de o que ela fez, elas confundem a consciência da ação com a motivação inconsciente. Eu gosto muito daquela passagem que Jesus está crucificado e ele fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem.
Como eles não sabem o que fazem, se eles estão vendo ele crucificado e ele falou isso ainda crucificado. Eles estão até crucificando, né? E ele está vendo isso. Ele não está querendo dizer que eles não sabem que muitos deles que queriam que fosse crucificado contribuíram para aquilo. Eles não sabem a motivação espiritual que levou eles a fazer aquilo, já que Jesus tinha que ser realmente crucificado pelo plano da salvação. Jesus com Pedro mesmo, 1 minuto, olha, você verdadeiramente é Cristo, o Filho de Deus. Ótimo, quem te revelou não foi nem carne nem sangue. Agora eu vou para Jerusalém que me importa sofrer. Não, você não vai não, nós vamos te segurar aqui, nós vamos te defender. Arreda-te de mim, Satanás. Também tem isso. E aí é que está o detalhe interessante, porque as pessoas não acham que se uma pessoa faz uma coisa conscientemente, ela agiu de maldade. O inconsciente no ser humano é como se você usar o iceberg, a ponta do iceberg é a consciência do ser humano, a parte da montanha de gelo que está por baixo da superfície do mar é o inconsciente das pessoas. Então, as pessoas têm uma história de vida e aquilo muitas vezes dificulta isso. Então, a primeira coisa é perdoar pai e mãe, porque na verdade deram o que tinha e muitas vezes ganharam muito menos. A segunda parte é aprender a se dar o valor, porque não existe ser humano que não tenha valor. Sim. E não existe categoria de ser humano. As pessoas lidam como se existissem categorias de ser humano. Existem níveis de desenvolvimento psicológico. Algumas pessoas, pela história de vida delas, que foram mais devidamente amadas, elas têm um desenvolvimento psicológico melhor. Eu falo, por exemplo, que a pessoa que é um privilegiado emocionalmente, é uma pessoa que recebeu uma boa cota de amor, Sim. Ele já cresce mais seguro, mais tranquilo, com uma autoestima melhor, mais saudável, mais positivo. São aqueles 3 As lá da infância, né? Aceitação, aprovação e amor. Isso. Né? E aí as coisas acontecem para uma pessoa dessa de uma forma meio automática. Né? Ela não entende por que o outro tem tanta dificuldade assim de acessar as mesmas coisas que parece que vem na mão dela. Vem na mão dela porque ela aceita receber aquilo. E aí a vida melhor. A pessoa que tem uma autoestima baixa, ela acha que ela não merece. Aí entra uma conexão que eu acho interessante com o espiritual. A autoestima e a fé. Sim. Porque a fé é Hebreus 11:1. A certeza daquilo que você espera e a convicção de fato que você não vê. Então, fé é certeza e convicção. Sim. Fé não é desejo, não é vontade, não é esperança. Agora eu peço uma coisa a Deus e no fundo do coração eu falo, mas... eu não mereço. Não é para mim, eu acho que Deus não tem isso para mim. Até não consegue acessar esse nível de graça também, porque a graça é aquele favor imerecido, né? Aí eu até pergunto, doutor Dalton, como lidar, né? Tem pergunta chegando, como lidar com a pessoa que tem uma baixa autoestima? O que fazer? Porque às vezes a pessoa quer ajudar, quer motivar, e parece que às vezes as coisas não dão muito certo, a pessoa parece ser às vezes muito pessimista, não acredita. Como lidar com esse perfil? Como ajudar, né? Porque a questão é, se o grau for muito grande, não tem, por mais que você motive, porque você valorize, sim, muitas pessoas não absorvem essas coisas. Eu falo que existem as pessoas que cresceram num ambiente muito negativo, ou de uma forma muito negativa. Por incrível que pareça, racionalmente a gente quer o bom. Mas sim, uma pessoa que cresceu numa perspectiva muito negativa, o negativo é a regra. O bom é a exceção. Sim. Então ela não sabe ganhar o bom. Ela fica numa posição de uma pessoa sofredora. Não porque ela queira. Porque ela está acostumada. Porque ela cresceu como se ela fosse assim. O ser humano tem uma coisa muito interessante. Eu falo que, do meu ponto de vista, a programação genética do ser humano é uns 30%. E 70% é aprendido. E o ser humano tem uma formatação. Ele vai formatando. E para mudar aquela formatação, muitas vezes, é um processo contínuo, mas progressivo. As pessoas, por exemplo, querem fazer terapia, por exemplo, e mudar de uma vez. Você vai mudando de grau. Você vai usando o racional para destruir, para reprogramar essa coisa negativa que vem. O ser humano, a emoção, ela parece como se fosse uma frase.
Ela aparece como uma frase. Entendi. Por exemplo, você fala, eu vou fazer isso. Ah, mas eu não dou conta. Então você tem que desprogramar isso, porque você é muito mais capaz do que isso e tem que lutar contra isso. No início o processo é mais difícil, mas à medida que ele passa, você vai caminhando e vencendo. Agora, doutor Dalto, para a gente dar rumos finais aí à nossa boa prosa aqui da manhã, até sobre aquela pergunta que a Carol fez, como a pessoa se identificar que tem essa baixa autoestima, ela está identificando, ela já entende que precisa de uma ajuda, procura uma ajuda pastoral, Sim. profissional, social, enfim, ela está lá. Dê-nos essas direções que, por exemplo, para essa reprogramação, para esse processo continuado aí que ela vive, o que são as atitudes práticas que ela deve observar no seu dia a dia, por exemplo? A primeira coisa é ela usar o racional para reprogramar o emocional, no sentido de cada vez que isso vier na mente dela, ela entender, e porque ela vai ter que absorver progressivamente no fundo do coração, que ela é uma pessoa que tem valor. Ninguém Sim. nasceu nesse mundo à toa. E todo mundo tem um valor intrínseco. E quando essa pessoa, por exemplo, foi vítima ali daquele abuso verbal, você não vale nada, você é um zero à esquerda, é um burro, você vai puxar a carroça igual seu pai. Como usar ali o racional para reprogramar esse emocional tão ferido, tão dilacerado? Por isso que quanto mais ferida ela tiver, mais dificuldade, o processo vai ser mais lento, porque ele no mais início, longo. E mais lento e mais longo, e no início você muda pouco. Só que as pessoas muitas vezes querem mudar de uma vez. Você Querem não uma vai receita mudar de bolo, de uma né? vez. Uma varinha de condão, é um processo, né? É como diz um cliente meu, eu estava trabalhando com ele essa questão muitas vezes de dizer não. Como ele levou 15 dias para retornar por questões dele, ele falou, eu consegui uma semana. A outra semana eu já voltei. Eu falei, agora o objetivo é uma semana e um dia. Depois uma semana e 2 dias, Entendi. uma semana e 3 dias. Aí você vai absorvendo aquilo, a parte positiva vai aumentando e, consequentemente, ela vai diminuindo a negativa. Só que você tem que ter uma luta interna. Entendi. E outra coisa, o fato de... Por isso que eu falei que a primeira coisa, a coisa mais salutar, que eu acho mais curativa, é perdoar o outro. Porque na medida que você perdoa o outro, você não está liberando a culpa do outro. Você está liberando o veneno que você está alimentando no coração. Você não faz o outro certo, você se torna livre, né? E você, na verdade, fica cobrando, você impede de mudar, porque se você mudar, o outro vai ficar... Então você está lutando contra você. O perdão, ele tem um caráter terapêutico assim, muito grande. A segunda coisa é a reconstituição disso. Por mais que as pessoas tenham dito que você é burra, isso, aquilo, você não é assim. Você ficou assim. Se você não tem nenhum problema neurológico, nenhuma deficiência intelectual que te impede, que dificulta o seu processo, isso pode ser mudado. Só que você tem que estar disposto a batalhar por isso, porque é um processo que vai começar lento e é essa reprogramação. Você acreditar nisso. No início, você vai errar muitas vezes, mas olha o pequeno progresso e continue, e aos poucos você se fortalece e sai do outro lado. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.